eles foram precipitados para a terra, e esse anjo, ele passa essa iniquidade para o homem, para o espírito do homem, um ser espiritual, que agora vai passar para toda a humanidade. Nós vamos entender isso, né, a partir de agora, como que a iniquidade ela passou de Adão e Eva para a sua geração. Como que isso trouxe, na verdade, morte espiritual a toda a humanidade. Deus, quando criou o homem e a mulher com o propósito de gerar famílias segundo a imagem que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus era que Adão e Eva viessem gerar filhos a essa imagem, tendo a imagem dos seus pais, mas tendo também a imagem de Deus. Então, todos os filhos que viessem ser gerados de Adão e Eva, iriam ser gerados perfeitos na imagem e semelhança do próprio Deus, porque seriam filhos gerados de um casal, no caso, perfeito, que tinha a imagem e semelhança de Deus. Então, o propósito de Deus era que todas as crianças viessem ser geradas perfeitas como filhos de Deus. Com isso, queridos, os filhos que viessem ser gerados de Adão e Eva, não iria haver imperfeição, não iria haver nenhum sentimento, nenhuma distorção de caráter que viesse levar essas crianças a começar a realizar o mal. Por quê? Porque essas crianças nasceriam perfeitas, como Adão e Eva foram criados perfeitos. Esse era o propósito inicial de Deus, que Adão e Eva viessem produzir filhos à imagem e semelhança deles, que era a imagem e semelhança de Deus. Então, os filhos de Adão e Eva, assim como os netos, bisnetos, tataranetos, e até expandir para toda a terra como Deus falou, né? Multiplicar e produzir, encher toda a terra, nesse caso os filhos seriam perfeitos, não haveria essa distorção de caráter que nós vemos hoje, desde o momento que a criança começa a desenvolver, começa a crescer, não é? Isso veio depois da queda. Então, antes da queda, os filhos seriam perfeitos, tendo a imagem dos seus pais, que era a imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, porque Adão e Eva caíram e agora tem uma semente de iniquidade, essa semente de iniquidade ela vai passar para os filhos e assim vai reproduzir esses filhos na imagem e semelhança desse ser caído. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte. E assim todos passam a pecar e destituídos se tornam da glória de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva, eles passam agora essa semente de iniquidade para os filhos, que vai passar para os netos, para os bisnetos, tataranetos, e reproduzir filhos na imagem desse homem caído. E essa imagem é passada pela semente da iniquidade. É a iniquidade que é lançada, não é? No momento da concepção. É a iniquidade que vai como semente, e assim vai reproduzir esses filhos na imagem desse homem caído, dessa essência caída. Estão entendendo? Para que possamos entender isso, nós vamos ler Salmo 51, do versículo 1 ao 5, quando o salmista Davi, ele teve como profeta a revelação do seu nascimento, na verdade da sua gestação, né? Davi era um profeta, né? Muitos chamam Davi de poeta, mas Deus não levanta poetas, Deus levanta profetas. Então Deus levantou Davi para ter revelações tremendas, e uma das revelações que Davi teve foi a sua gestação, o momento em que ele estava sendo gestado. Olha só o que Davi diz, Salmo 51, versículo 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja como Davi já faz distinção entre transgressão, pecado e iniquidade. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falares e puro quando julgares. Agora, olha o que ele diz aqui: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja que Davi, ele teve a revelação de que ele foi formado em iniquidade, e em pecado ele foi concebido. E que iniquidade é essa? No interior do ventre da mãe dele que o formou. De onde veio essa iniquidade? Não é? Davi mesmo, nós sabemos, sendo gestado no ventre, não tinha cometido nenhum pecado, e muito menos gerado iniquidade. Então, de onde veio essa iniquidade? Essa iniquidade veio dos seus pais, veio do seu pai, que veio da sua geração. É essa iniquidade que contamina o espírito de uma criança no momento em que ela está sendo gestada, que por fim vai contaminar a sua alma e todo o seu ser. Então é essa iniquidade que Davi está falando, que ele recebeu dos seus pais, que já o contaminou e já o faz nascer com o destino de viver uma vida em pecado. É essa iniquidade, queridos, nós vamos ver mais à frente, um dos agravos da iniquidade, que faz com que eu venha ter a imagem dos meus pais, da minha geração. É o que forma o meu caráter segundo o que o meu pai foi, segundo o que a minha geração, né? Porque, na verdade, essa iniquidade, ela vem mesclada, ela não vem só do meu pai. Ela tem também uma porção do meu avô, do meu bisavô, então ela já vem contaminada, ela vem como uma cadeia que vai me levar a ser formado, né? Nessa herança. Para que possamos entender isso,